Bom dia, povo de Deus. Que alegria estar aqui, não é? Mais uma vez, compromisso nosso renovado com o nosso Senhor. Graças a Deus pela oportunidade de participar da Santa Ceia do Senhor, renovar o nosso compromisso. Graças a Deus pelos irmãos que nos abençoam aqui com os cânticos espirituais, que nos ajudam a adorar o nosso Deus. Deus é bom, amada igreja. E a misericórdia dele permanece para sempre. E ela se renovou nessa manhã sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você crê nisso? Você pode experimentar o amor de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o tema, estaremos eternamente com Deus. E eu poderia, a respeito desse tema de estar eternamente com Deus, eu poderia usar esses 30 minutos aqui para pensar como que seria isso, Como que será isso? Nessa nova terra, nesse novo céu, onde não vai haver choro, onde não vai haver luto, onde não vai haver tristeza, onde todos nós teremos uma alegria completa. Mas a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então eu não vou tentar discorrer sobre algo que eu não consigo explicar, porque nenhum ser humano consegue explicar, porque é algo extremamente maravilhoso. E também eu queria que a amada igreja pensasse a respeito daqueles que contam a vitória antes da hora. Você já viu, às vezes vai ter uma final, um futebol, Inclusive hoje tem Centro 1 contra Centro 2, Daniel? Daniel está preparado ali para a gente poder ser a zebra, Lá no Lar Cristão, 15 horas, não é isso? Então tá jóia, 3 horas da tarde. Mas você já viu quando, às vezes vai ter uma final, e aí os torcedores ficam, E sempre tem aquele torcedor que canta a vitória antes da hora. E isso acaba mal. Então, nós não podemos cantar essa vitória antes da hora. Eu sei que você, assim como eu, quer participar dessa vitória, não quer? Você quer viver eternamente com Deus, nesse lugar maravilhoso? Irmãos, é nova terra. A palavra de Deus fala que Ele está preparando um novo céu e uma nova terra, onde nós iremos habitar, e o próprio Deus vai habitar no meio do seu povo. Você já parou para pensar sobre isso? Sobre isso também o profeta Isaías escreve, Isaías 65, 66, e ele inclusive fala que o leão já não vai mais atacar o outro animal, vai ter paz entre toda a criação. Você quer habitar nessa nova terra junto com Deus, onde não há dor, não há choro, não há luto? Eu também quero. Mas não se engane. Assim como nós não vamos fazer, como esses torcedores que cantam ou contam a vitória antes da hora, nós precisamos ter os nossos pés firmes na rocha que é Cristo. E saber que para chegar lá, para vivermos eternamente com Deus, há um caminho a ser percorrido. Para chegar lá, nós precisamos entender que a gente precisa... Sim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Isso está em Lucas 9, 23. Vamos fazer uma oração ao Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos alegres, Pai, por estarmos na presença do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor guardou cada um de nós durante essa semana que passou, e agora nós iniciamos a nossa semana, Pai, na presença do Senhor. Sabendo, Pai, que tudo que somos, que temos, vem do Senhor. Que ninguém pode ficar de pé, Pai, se não for pela força do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua palavra nos sustenta.
Ó Deus, vem abrir, Pai, os nossos corações, o nosso entendimento. Fale conosco nessa manhã. Que o Espírito Santo do Senhor, Pai, nos dirija, nos conduza. Por favor, Santo Espírito de Deus, habite em nós. Nos mostre aquilo que nós temos que mudar, que melhorar. Nos dê coragem e disposição para continuar servindo ao Senhor. E que nós possamos sair daqui cheios do Teu Espírito. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, estaremos eternamente com Deus, desde que nós façamos a nossa parte. O Senhor já fez a dele. Então, há uma parte a ser feita. Agora, para a gente poder pensar nisso, eu queria que a igreja lembrasse comigo a respeito das semelhanças entre Moisés e Jesus. Depois nós vamos entender por quê. Você já reparou quanta semelhança há entre Moisés e Jesus? Moisés é muito falado na palavra, não é? Inclusive no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus Cristo cita Moisés várias e várias vezes. E alguns afirmam que Moisés é a tipificação de Jesus Cristo. É um exemplo daquele que viria a ser, o Messias. Então, existem muitas semelhanças, e eu queria citar algumas. Tá? Primeiro que as autoridades da época, tanto de Jesus quanto de Moisés, tentaram matar os dois, quando os dois eram ainda crianças. Lembra disso? O faraó mandou matar os meninos. E no tempo de Herodes, ele mandou matar também as crianças. Primeira semelhança. Segundo, eles foram levados para o Egito para salvar suas vidas. Moisés já estava ali no Egito, foi para dentro da casa do faraó. Engraçado, não é? E José com Maria, eles desceram para o Egito para fugir da perseguição de Herodes. Levaram o menino e depois retornaram mais tarde. Terceira semelhança, eles são pastores. Moisés foi pastor de ovelhas. E Jesus é o bom pastor. Nós somos as ovelhas dele, não é? Jesus jejuou 40 dias, não é isso? Moisés ficou no meio da nuvem, recebendo a orientação de Deus por 40 dias, no monte. Engraçado, né? Depois Jesus apareceu ao povo também por 40 dias, depois de ter ressuscitado. Esse número 40 também é um número interessante, né? Depois Moisés guiou o povo por 40 anos no deserto. Quinto, Moisés intercedeu pelo povo, quando o povo por várias vezes errou. O povo fez um bezerro de ouro, quando Moisés estava lá buscando a lei de Deus. O povo falou, Moisés não vai voltar, está demorando demais, vamos fazer um Deus aqui para a gente e vamos adorar. E o povo, impregnado da cultura idólatra do Egito, construiu aquele bezerro de ouro e adorou. E quando Deus viu isso, se acendeu a ira do Senhor. E Deus queria destruir aquele povo. E Moisés intercedeu pelo povo. Mesmo quando o povo ia contra Moisés e se amotinavam lá e queriam tirar Moisés da liderança, Moisés ainda intercedeu pelo povo. E Jesus Cristo intercedeu e continuará intercedendo por nós. E no momento de maior dor, lá na cruz, ele orou por mim, por você, e orou por aquela geração e falou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então os dois têm um mesmo sentimento
de intercessão diante de Deus para poupar o povo, não é? Sexta, ambos eram mansos. A palavra diz que Moisés era o mais manso da geração dele. E Jesus diz que ele é manso e humilde de espírito, né? Aprendam de mim porque sou manso e humilde de espírito. Sétima semelhança entre Moisés e Jesus. Eles foram rejeitados pelo seu próprio povo. Né? Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. E Moisés também foi enxotado pelo povo que queria, vez após vez, voltar para o Egito. Agora, Moisés trouxe a lei de Deus e Jesus trouxe a misericórdia, a justiça e a verdade. Nona semelhança. Ambos realizaram grandes sinais diante de multidões, não é? Deus usou Moisés e fez vários sinais lá no Egito, vários milagres, sendo notória a mão de Deus através de Moisés. Assim também com Jesus, que fez grandes coisas, multiplicou pães e peixes, curou cegos, curou aleijados, ressuscitou mortos. Então, ambos fizeram grandes sinais. 10. Moisés liberta o povo escravo, o povo que estava escravo no Egito. E Jesus? Jesus liberta o ser humano da escravidão do pecado. 11. Moisés passou com o povo pelas águas do Mar Vermelho para salvar o povo do exército do faraó. E Jesus nos ensina que é necessário passar pela água do batismo para receber a salvação. De fato, a palavra de Deus nos explica, mais à frente, que assim como o povo passou pelas águas do Mar Vermelho e pela nuvem, isso representa o batismo. Aquela mesma água que os salvou da perseguição pode salvar cada ser humano do peso do pecado. 12ª semelhança, a serpente de bronze e a cruz de Cristo. Em determinado momento, aquele povo se levanta contra Moisés e se rebelam contra Moisés, e então Deus manda lá no deserto uma perseguição de serpentes. E muitos são picados e ficam pelo caminho e morrem. E aí vão morrendo e morrendo, e Deus fala com Moisés: olha, faça uma serpente e eleve ela, para que todo que olhar para ela seja curado. E aí então Moisés faz uma serpente de bronze, coloca ela em uma estaca e levanta. E todo mundo que é picado então por aquela serpente no deserto, que está condenado à morte, ao olhar, recebe a salvação. E Jesus diz assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que eu também seja levantado. Para que todo aquele que está ali com a mesma mordida da serpente que mordeu lá no paraíso, agora possa olhar para Jesus na cruz e receber a salvação. É muito interessante observar essas semelhanças, não é? No contexto de Moisés, o faraó representa o diabo e o Egito representa o mundo. Quando a gente olha isso, a gente vê que Deus, ele é perfeito e maravilhoso. E a palavra dele é sensacional, ela é insubstituível. Ela é completa, ela é eficaz, ela é justa, ela é santa, ela é reta, ela é a verdade. E você vai vendo como que Deus faz as coisas, em tempos, em épocas diferentes, com pessoas diferentes, e tudo converge para a cruz de Cristo. Agora, tão interessante como observar e refletir sobre essas semelhanças entre Moisés e Jesus, é pensar também na semelhança entre nós e o povo
que Moisés estava conduzindo para Canaã. Olhamos para Moisés e para Jesus. Agora eu convido você a olhar para você mesmo. Moisés estava conduzindo aquele povo para Canaã. Você sabe o que era Canaã? É a terra que mana leite e mel. É um povo escravo que não tinha nada, que só tinha direito a trabalho forçado, a sobrecarga de trabalho, que agora estava tendo seus filhos mortos pelo faraó, e agora eles estão saindo em direção a essa terra prometida, uma terra deles, uma terra que eles vão poder prosperar, que eles vão poder ter um lugar, que eles vão poder plantar e colher, que eles vão poder criar seus filhos, e que eles vão poder crescer como povo. Uma terra fértil, uma terra abençoada. Tem alguma semelhança com nós, igreja? Deus está querendo levar a igreja dele para onde? Para a nova Canaã, a Canaã celestial. Então observa, aquele povo estava indo para Canaã, uma terra onde mana leite e mel. E nós estamos indo para Canaã celestial. Essa nova terra, nós vamos habitar a nova terra. Então é a primeira semelhança entre nós e o povo que Moisés estava conduzindo. Veja lá, igreja. Há muitas semelhanças entre Jesus e Moisés, não há? Agora, quais as semelhanças entre nós, igreja, e o povo que saiu do Egito? Segunda semelhança, o povo estava sofrendo na mão do faraó. Era escravo, as condições eram degradantes na mão do faraó. Seus filhos eram mortos, jogados no rio Nilo, para os crocodilos do Nilo. E as pessoas que estão no mundo, sob o domínio do pecado, como você acha que ela está? Há alguma semelhança entre o povo escravizado, perseguido, seus filhos mortos, com as pessoas que estão no mundo? O que é que o mundo tem a oferecer? Aquele povo passou pelo mar, figurando o batismo, e nós passamos pelas águas em nome do Senhor Jesus. Não é isso? Assim como o povo passou pelo mar, nós passamos pela água, pelas águas do batismo. Agora, aquele povo murmurou contra Moisés na primeira oportunidade. Primeira situação difícil, o povo abriu a boca. Hoje nós vimos aqui na escola dominical sobre a questão da língua, que ela é um fogo consumidor, e quem controla a língua controla o corpo inteiro. E aquele povo não controlou a língua. Na primeira oportunidade, eles murmuraram contra Moisés. E nós? Qual o tamanho da nossa disposição nessa nossa caminhada com o Senhor Jesus? Será que na primeira dificuldade a gente já vai querer apontar um culpado, apontar o dedo, reclamar, murmurar? Será que nós somos iguais àquele povo? Murmurar é o contrário de louvar, viu? Então não use sua língua para murmurar. Louve a Deus em todo o tempo. É um mandamento a gente estar alegre. Porque o cristão tem que estar alegre, mesmo passando por provas e tribulações, porque ele tem a esperança da vida eterna. E aquele que tem esperança é alegre. Não murmure. Aquele povo quis voltar para o Egito quando estava passando pelo deserto. E nós? E nós que saímos do mundo? Será que nós queremos voltar para o mundo? Quando nós enfrentamos o deserto das dificuldades, pensamos em desistir da cruz? Será?
Será que nós olhamos, opa, mas... E aquele que se dá essa ilusão, ele sempre distorce, né? É uma ilusão. Então eles voltaram para Moisés e falaram assim, mas lá nós tínhamos cebolas, alhos, nós podíamos comer pepinos e peixes. Não olhe para o mundo com sentimento de retorno, irmão. Ele não tem nada a te oferecer. No final ele quer te escravizar, matar você e matar seus filhos. Outro ponto, aquele povo construiu e adorou um bezerro de ouro. E nós, igreja? O que nós temos construído que não agrada a Deus? O que nós temos adorado que não seja o Senhor? Onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. E o coração do homem sempre quer colocar algo no lugar de Deus. Colocamos Deus em qual lugar nas nossas vidas? E quando a gente acha que está demorando muito, não é? Porque foi assim que o povo fez. Moisés está lá pegando a lei de Deus que vai transformar um povo escravo em uma grande nação, que vai conduzir aquele povo para que o Messias possa vir no meio daquele povo. Olha, Deus está cuidando para que nós pudéssemos ter a esperança da salvação. E aí o povo fala, mas está demorando demais. Esse Moisés não vai voltar. E a nossa caminhada? Será que a gente já está achando que está demorando demais? Mas Deus é longânimo, não é? Outro ponto. Aquele povo se acostumou com o cuidado de Deus. O povo tinha a coluna de fogo quando era noite, para não morrer de frio. Aquele povo tinha a nuvem durante o dia, para não morrer de calor. Aquele povo era alimentado, porque Deus mandava o alimento. E aquele povo se acostumou com esse cuidado de Deus. E nós? Será que nós acostumamos já com o sacrifício de Jesus e passamos a notá-lo com indiferença? Porque aquele povo se tornou um povo ingrato, reclamando até do pão que Deus fazia chover sobre ele. E nós? Será que nós temos nos tornado insensíveis à cruz de Cristo, que foi simplesmente o maior ato de amor de toda a história? E aquilo que deveria ser motivo de toda alegria para nós? A gente tem que acordar de manhã e falar assim, a cruz, eu estou no lucro. A cruz é minha vitória. Pode tudo acabar, mas eu tenho esperança da vida eterna, porque é a promessa do meu Senhor. Então nós não podemos cair no mesmo erro daquele povo, de se tornar indiferente diante da manifestação do poder de Deus, porque a maior manifestação do amor de Cristo, de Deus, é Cristo. O poder de Deus para nós, o favor de Deus na nossa vida, o motivo da nossa esperança. Agora o último ponto aqui entre aquele povo, não se esqueça, aquele povo está sendo conduzido por Moisés, está tirando da escravidão, está levando para Canaã, e nós, Jesus nos tirou do mundo, nos tirou da escravidão, da mentira, do engano, e está levando a gente para Canaã celestial. E existe um caminho a ser percorrido por mim e por você. Existem decisões que nós temos que tomar ao longo desse caminho para conseguir romper essa fronteira e, de fato, habitar eternamente com Deus. Só que sabe o que acontece? No momento final, aquele povo não assumiu seu lugar na batalha
e por medo e covardia, decidiu fugir. E todos os covardes morreram no deserto, durante 40 anos. Moisés pegou um de cada tribo, das 12 tribos, e falou: vocês vão lá e vão vistoriar essa Canaã, para a gente poder entrar e tomar esse lugar. E esses 12 foram, olharam, e quando eles voltaram, 10 covardes, medrosos, sem fé, sem reconhecer a grandeza de Deus, sem reconhecer que Deus é que estava à frente deles, sem reconhecer que Deus é que tinha tirado eles do Egito, eles pervertem o povo, e eles trazem pavor para o povo, e eles contaminam o povo com medo, e eles falam: lá é terra de gigantes, nós vamos ser devorados aqui por esses gigantes. E nós estamos prontos para lutar e perseverar até o fim? Porque somente aos vencedores será dada a coroa da vida, não é? Então, dos 12 espias que Moisés enviou, somente 2 tiveram disposição para a luta, mas 10 foram covardes. Isso representa, sabe o quê? 16%, os 2 tiveram fé, e 84%, viu, Neto? Aquilo que a gente estava conversando ontem. Nesse episódio, 84% tiveram medo. E a pergunta que fica para nós é: qual o nosso percentual de corajosos que agem pela fé? Se nós mantermos essa média aqui, ó, significa que 16% entre nós é corajoso e 84% é covarde. Isso tem muita relação com a porta estreita e com a porta larga. Poucos vão acertar pela porta estreita e muitos vão passar pela porta larga, que conduz à perdição. Jesus diz assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, meu amado irmão e irmã, eu não tenho compromisso nenhum com a ilusão, com agradar o ser humano, não tenho compromisso nenhum. Meu compromisso é agradar o meu Senhor. Ele manda e eu obedeço. A palavra dele fala e eu falo. Então, eu poderia estar aqui falando que todos vão para o céu, que lá é um lindo lugar, que realmente é, que lá não tem dor, não tem nada, mas eu não estou aqui para pregar ilusão para vocês. Se você não assumir seu lugar nessa batalha, você não vai conseguir chegar lá. Se você não for como Caleb e Josué e falar: vamos, Deus está conosco, e manter essa fé até o final, você não vai chegar lá. Muitos vão ficar pelo caminho. Agora abra comigo aí, em Josué capítulo 14. Tem alguém aqui entre nós que tem mais de 80 anos? Não temos? Tem o seu Zé Leão, glória a Deus. Tem mais? Tem mais, glória a Deus, Dona Egínia, mãe do pastor Maurício, glória a Deus. Vocês serão o nosso exemplo aqui hoje, tá? Então, olha só, preste atenção, igreja. Versículo 6. Josué 14, Josué capítulo 14, versículo 6. O que acontece aqui? Vamos só contextualizar. Moisés tirou o povo pela forte mão de Deus, todas as pragas no Egito destruíram o Egito,
passou pelo mar a pé seco. Muitos tentam negar isso aí até hoje. Mas o povo viu o mar como sendo um muro de água. E o povo está caminhando para Canaã. E quando chega lá naquela hora H, o povo é pervertido, que são covardes. Mas Josué e Calebe queriam entrar. Mas, porque o povo todo temeu, Deus falou: vocês não confiam em mim, até quando vocês vão desacreditar? Até quando vocês vão me provar? Porque vocês não entraram, porque vocês temeram, não confiaram, toda essa geração desses adultos vão morrer no deserto. E Deus, então, vai colocar aquele povo no deserto para ficar rodando no deserto ali durante 40 anos. Até todos aqueles adultos, medrosos, covardes, morrer. Quando o último morrer, porque Deus fala assim, para cada dia que os espias passaram em Canaã, espiando a terra, vai ser 1 ano de deserto. E como eles ficaram 40 dias espiando a terra, 40 anos no deserto. E Josué e Calebe, que ficaram fiéis a Deus, vão ter que passar 40 anos no deserto, esperando aquela geração morrer. E Deus fala: Josué e Calebe, vocês vão entrar, porque vocês perseveraram e tiveram fé. E aí agora passou 40 anos, aquela geração que era a geração covarde, que mesmo vendo os sinais de Deus, não teve fé, morreu no deserto. Isso é uma realidade para nós. Quem não tiver fé, quem não alimentar a sua fé, quem não meditar na palavra de Deus, quem não buscar a Deus, vai ficar pelo caminho. É a verdade. Mas Calebe e Josué estão lá agora. Já passaram os 40 anos e agora é a hora de entrar nessa terra. E olha que interessante o que Calebe vai dizer aqui, olha. Versículo 6, Josué 14, versículo 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora, para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, os grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os despossar como prometeu. Entende o que é isso? Entende? Passaram 45 anos e a fé no coração de Calebe manteve firme, quente, acesa. E ele falou: opa, você lembra, Josué? Moisés prometeu, Deus falou que era minha, então eu quero agora. Não, eu tenho 85 anos, eu estou igual um menino.
Porque a fé, irmão, ela é isso. Ela é certeza. Não importa a sua idade. Não importa se você tem 5 anos de idade. Ou se você tem 85. Se você tiver fé, Deus vai fazer as coisas acontecer na sua vida. E Caleb tinha essa fé. Essa fé não ficou no deserto. Essa fé agora está fortalecida e ele falou, igual eu era antes, eu vou entrar lá e vou tomar. Por quê? Porque Deus é comigo. Irmão, não deixa o tempo apagar a sua fé. Não deixa o mundo te seduzir. Não murmure. Não questione. Relembre do favor de Deus na sua vida todos os dias. Olhe para a cruz de Cristo. Ela é um motivo da nossa esperança. Se você realmente quer, de fato, viver eternamente com Deus, busque Ele agora. Busque Ele amanhã, depois de amanhã. Enquanto você tiver dia, tiver força. A palavra dEle está acessível. Para mim e para você. E que eu e você, nós possamos entrar e estar entre essa minoria que vai alcançar a salvação. Entre aqueles que não desistem, mas que se preparam a cada dia, que se fortalecem no poder da fé, por meio da palavra de Deus. E assim, nós poderemos, naquele grande dia, entrar na Canaã celestial e viver eternamente com o Pai. Esses irmãos que têm mais de 80 anos são exemplos para nós. E que nós possamos guardar a nossa fé com vibração, com ousadia, com garra, determinação, com coragem. Porque, como o irmão leu aqui, os covardes não herdarão o reino dos céus. Nem todos aqueles que praticam todas aquelas listas, né, de pecados que tem na palavra de Deus. Conserve a sua santidade. Ajude a liderança. Não seja pesado como o povo foi pesado para Moisés, mas vamos ser aqueles que estavam lá segurando o braço de Moisés, para que o povo pudesse ganhar a batalha. Amém, igreja? Se você quer realmente ter a sua fé renovada, fortalecida, venha orar. Os pastores estarão aqui para orar por você. Ore a Deus, aproveite esse momento. Pede a Deus para renovar a sua fé, trazer um renovo, para Ele te dar esperança, alegria. O cristão que não é alegre tem alguma coisa errada. O cristão que não é alegre tem alguma coisa errada. E eu te digo que o erro não está na palavra. O erro não está no nosso mestre, o erro está em nós. Porque, em algum momento, você perdeu a esperança da salvação. E isso é tudo que nós temos. O mundo não tem nada a nos oferecer. Enquanto os pastores estarão aqui orando com vocês, né, aproveite a oportunidade, venha colocar o seu pedido de oração diante de Deus, enquanto os irmãos vão nos abençoar com mais um cântico espiritual.